Fala guerreira, fala guerreiro, tudo jóia? Sou o professor Moacir, sou oficial aviador da Força Aérea, já fui aprovado na ESA, na SpaceX, na AFA, no ITA, era burro pra caramba em matemática e hoje tô dando aula de matemática e sanei muitos dos problemas que eu tinha, hoje são as dificuldades normais e acredite, você também pode seguir por esse mesma trajetória aí, ou uma trajetória parecida, sanar suas panes. Então é com muita satisfação que eu te dou as boas-vindas aí ao canal Math Academy. É um canal que pretende te ajudar ao máximo aí a sanar os problemas, a parar as arestas e subir esse edifício maravilhoso da matemática aí na tua vida. E acredite, você pode ficar muito bom em matemática e resolver muita pane que você traz aí ao longo, desde a tua formação do ensino fundamental 1. Então hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto de divisibilidade dos números. Já vimos até o número 10. Então, hoje a gente vai tratar do 11 e mais alguns pontos importantes aí, tá bom? Então, não sai daí não, depois da vinheta a gente retorna. Abraço! Então, lembrando, deixa aquela curtida aí no vídeo, compartilha com teu brother, manda tuas dúvidas, se porventura elas existirem aí no meu e-mail, ou também, se você preferir, pode ficar à vontade, manda um WhatsApp para mim. Importante, extremamente importante, não deixar a dúvida acumular. Dúvida acumulada é certeza da derrota, que a bola de neve só vai crescendo. Matemática é assim. Se você deixa uma dúvida, o assunto seguinte, ele precisa de alguns conhecimentos vistos anteriormente, só que o conhecimento anterior não foi visto direitinho e aí está com algumas lacunas e vai atrapalhando, a coisa vai piorando cada vez mais, acredite. Então hoje a gente vai dar continuidade, lembrando que estamos tratando aí estamos no curso de matemática básica, tratando dos assuntos relacionados aí à aritmética. E hoje a gente vai continuar o assunto número 5, que é o assunto de divisibilidade. Como eu já comentei, nós já falamos até o número 10 e hoje a gente vai dar continuidade ao resto da divisão e critério de divisibilidade por 11. Depois a gente vai ver a divisibilidade por 2 elevado a n e 5 elevado a n. E finalmente a gente vai tratar de algumas propriedades dos restos. O que seriam essas propriedades dos restos? Imaginem uma operação, uma conta que tem várias parcelas ali sendo somadas. Um número grande sendo somado com outro, e ele quer a divisão de tudo isso por um determinado número. Você não precisa somar tudo, isso serve para o produto também. Você não precisa fazer o produto de todas essas parcelas, todos esses fatores, e dividir pelo número que a questão pediu. Você pode trabalhar com algumas propriedades que os restos possuem e elas vêm ao nosso encontro justamente para facilitar a nossa vida. Então, dando continuidade para dividir por 11 agora, como é que a gente faz? Imagina um número desse tamanho aí, 927.160.548. É grande para chuchu, né? Qual é o resto da divisão deste número por 11? Não sei se você se recorda, mas por 7 a gente trabalha com as classes. E aí a gente relembra mais uma vez. O que são classes? Cada algarismo deste que compõe o número 8, 4, 5, isso é uma ordem. Ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4 e assim sucessivamente. E as classes, elas são o agrupamento de 3 algarismos ou 3 ordens. No 7, nós trabalhamos com a soma das classes ímpares menos a soma das classes pares, que aqui nós só teríamos o 160. Este resultado nós dividimos por 11, e aí esse resto é o mesmo resto que seria obtido se nós pegássemos o número original. Esse é o 7. O 11 ele vai trabalhar com as ordens. Então, divide por 11 a diferença entre as somas dos algarismos de ordem ímpares e pares. Lembrando que tanto as classes como as ordens, elas são contadas da direita para a esquerda. Então, classe ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4 e assim sucessivamente. Então, a gente vai pegar todas as ordens ímpares, a soma de todos os algarismos
que pertencem às ordens ímpares. Eu vou somar todos os algarismos das ordens pares, faço a subtração disso e, perdão, divido por 11. As ordens ímpares estão ali, ó, da direita para a esquerda. O 8, o 5, o 6, o 7 e o 9. Somando isso tudo, eu vou obter 35. Agora eu pego os demais que sobraram ali, que são as ordens pares, da direita para a esquerda. O 4, o 0, o 1 e o 2. Somando isso tudo, eu tenho como resultado 7. O que eu tenho que fazer? Lembra no dicionário, ímpar vem antes de par. Então eu vou pegar primeiro as ímpares, subtrair das pares. 35 menos 7. 35 menos 7 eu obtenho 28. E aí 28 sim eu divido por 11. Fazendo a divisão de 28 por 11, dá por 2. 2 vezes 11, 22. E me sobra resto 6. E aí, cuidado, pulo do gato. O que é o pulo do gato? O gato está arisco. Gato escaldado. Gato é ariscaço, né? O bicho arisco. Então aqui o pulo do gato é o seguinte, cuidado. Se o seu resto, lembra toda vez que a gente tiver esse tipo de coisa aqui, um menos o outro, classes menos as classes, ordens menos as ordens, eu tenho que lembrar que o resultado pode dar negativo. Então cuidado. Se o meu resto, se eu chegar no final e o resto deu negativo, lembra que a gente basta somar pelo divisor. Então se aqui eu tivesse menos 6, o meu resto não seria menos 6. Eu teria que somar 11, aí sim, eu obteria o resto. O resto tem que ser positivo. Então é só arisco aqui, fica bem esperto com essa questão, que pode dar negativo. E agora a divisibilidade por 2 elevado a n e 5 elevado a n. Caramba, o que você está falando com isso? 2 elevado a n, 5 elevado a n. Imagine que você tem um número dessa magnitude aí e pergunta-se se ele é divisível por 32. Todas as vezes que você tiver um divisor que ele é potência de base 2 ou potência de base 5, vamos supor que ali fosse 625. 125 é um número potência de base 5. Então, toda vez que você tiver esse caso, potência de base 2, potência de base 5, você pode utilizar o que eu vou trazer aqui. É muito mais fácil. Você imagina dividir esse número enorme por 32. Você pode utilizar da potência. Então, divide as n últimas casas do número por 2 elevado a n, se for o caso de 2 elevado a n. Ou por 5 elevado a n, se o divisor for potência de base 5. No nosso exemplo aqui, para ficar mais claro, eu vou pegar o 32. 32 é potência de base 2. Se a gente fatorar o 32, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Então, 32 é 2 elevado a 5. O meu n é o expoente do 2. O meu n é 5. Eu vou olhar lá para aquele número lá de 74 bilhões, 431 milhões, 832.672 e da direita para a esquerda eu vou contar 5 algarismos, que vai até o 3. Então, 32.672. Facilitou bastante, né? Então, eu vou pegar 32.672, dividir as n últimas casas do número por 2 elevado a n. Aí, agora, no caso, eu vou dividir já pelo 32. 32.672 é mais fácil de dividir do que aquilo tudo. Então, eu divido isso por 32 e obtenho que o quociente é 1021. Ou seja, aquele número grandalhão dividido por 32 dá resto 0. É uma divisão exata, é divisível por 32. Beleza? E a mesma coisa vale para a potência de base 5. Agora vemos as propriedades dos restos. Isso aqui é uma mão na roda na hora que a gente resolve algumas continhas aí esquisitas que aparecem, que à primeira vista parecem... Vocês vão ver aqui, à primeira vista parece que, caramba, como é que eu saio disso? Então essas propriedades dos restos vêm para dar aquele mel na chupeta, né? Primeira propriedade, o resto da divisão da soma de parcelas. Por um número, temos vários números sendo somados.
e aí divide por um determinado número. Então, o resto dessa divisão é o mesmo que a soma dos restos das parcelas, dividida por aquele número. Ao invés de eu somar tudo, eu vou trabalhar só com os restos de cada uma das parcelas. Bem mais fácil. Olha o exemplo aqui. Qual o resto da divisão de 745 mais 238 mais 818 por 9? Ao invés de eu pegar isso tudo e somar para depois dividir por 9, eu vou pegar restos parciais e vou trabalhar só com eles. Vamos lembrar do critério de como é que a gente acha os restos ali dividido por 9? Por 3. É sempre bom a gente lembrar de tudo. Não falar só do 9, né? O 3 soma tudo e divide por 3. O 9 soma tudo e divide por 9. E o 9 eu tenho ainda um plus. Eu tenho a regra dos 9 fora, lembra? Então a gente pode somar tudo até chegar em um algarismo só. E esse algarismo único vai ser o resto da minha divisão por 9. Sem fazer a conta aqui, ó. 7 mais 4, 11. 11 mais 5, 16. 1 e 6. 1 mais 6, 7. Resto 7. Quer ver? Olha lá, resto 7. O de baixo. 2 mais 3, 5. 5 mais 8, 13. 1 mais 3, 4. Resto 4. Beleza? Olha aí. 8 mais 1, 9. 9 mais 8, 17. 1 mais 7, 8. Resto 8. Tranquilo. Vamos voltar lá para a propriedade, para lembrar? Resto da divisão da soma de parcelas por um número é o mesmo que a soma dos restos da... Pronto, vamos somar os restos. 7 mais 4 mais 8, que dá 19. 19. Dividida é a mesma coisa que a soma dos restos dividida por aquele número. Regra dos 9 fora. 1 mais 9, 10. 1 mais 0, 1. Então, o resto dessa divisão aqui, 19 por 9, vai me dar resto 1. Ou seja, esse bisural todo aqui é a mesma coisa. O resto vai ser o mesmo resto do que se eu tivesse feito aquela soma lá em cima e dividido por 9. Bem mais fácil, né? Propriedade 2. Ela fala o seguinte. O que vale para a soma vale para o produto. O resto da divisão de um produto por um número será o mesmo que o produto dos restos dos fatores dividido por aquele número. Beleza? Olha aí, tranquilo. Resto da divisão, imagina tu fazer essa conta aqui. 387 vezes 482. Não, aí vamos pro restinho ali. Pega o 387, 482, 315 dividido por 4. Todos eles. E vamos ver o que resto aqui dá. Bem, critério de divisibilidade ou propriedade ali dos restos que a gente... Que resto que dá numa conta de divisão por 2? O número tem que ser par para ser divisível por 2. Se for ímpar, resto 1. Se for por 4, a gente pega os 2 últimos algarismos. E por 8, a gente pega os 3 últimos algarismos. Pegando os 2 últimos, 87 dividido por 4 dá por 4 vezes 21, 84. Dá resto 3. É o mais próximo que eu chego, porque 22 vezes 4 já dá 88, já passou. Então, daqui dá resto 3. 82 dividido por 4 dá 20. Multiplica por 20. 4 vezes 20, 80. Dá resto 2. E o 15 por 4 dá quociente 3. Quociente 3, resto 3 vezes 4, 12. Isso, quociente 3, resto 3. O que é que a gente faz agora? Produto de todos os restos. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18. 18 que eu faço agora? Divido por 4. 18 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. E aí me sobra resto 2. Beleza? Propriedade 3. O resto da divisão. Essa parece mais complexo, mas quando a gente for por exemplo, vai clarear bastante. O resto da divisão de uma potência por um número é igual ao resto da base dessa potência dividida por aquele número. E esse resto é elevado ao mesmo expoente. Aí esse vai ser o resto. Quando o expoente for muito grande, acha-se a lei da formação dos restos. Então vamos lá. A gente pega uma potência de um número qualquer. Aí a gente vai a potência dividir por um determinado número ali. A gente não vai fazer essa conta, essa divisão. A gente vai pegar
a base da potência, dividir por aquele número e vai obter um resto. Esse resto vamos elevar a potência. E aí eu vou observar o resto que dá. Se o número for muito grande, vamos pegar um critério ali que vai permitir uma repetição. Vamos analisar o exemplo numérico, que é muito mais fácil do que um texto para explicar. Por isso que eu gosto demais de exemplo. Qual o resto da divisão de 2.834 elevado a 12 por 5? Isso aqui costuma cair muito em questão de concursos militares, principalmente ali da área do ensino fundamental. Colégio Naval, EPICAR, costuma cair esse tipo de coisa. Não é incomum você se deparar com a questão dessa. Então, o que a gente vai fazer? O resto da divisão de uma potência por um número é igual ao resto da base dividida por aquele número. Quanto que dá a base 2.834 dividido por 5? Qual é o resto que dá, que deixa nisso aí? Se você se recorda, a gente quando tem um número para dividir por 5, a gente basta olhar o último algarismo. Se ele for menor que 5, ele é o próprio resto. Se ele for maior que 5, vamos supor que se fosse 8, 2.838. 8 menos 5, 3. Resto 3. É só a gente tirar 5 e a gente vai obter o resto. Então, 4 dividido por 5 vai deixar o próprio resto 4. Agora eu vou pegar esse 4, continuando ali. O resto da divisão de uma potência por um número é igual ao resto da base dividida por aquele número. Até aqui eu já obtive. Dá resto 4. Elevado ao mesmo expoente. 4 elevado a 12. É um expoente grande. Quando o expoente for muito grande, acha-se uma lei de formação dos restos. E aqui eu vou explicar o que é essa lei de formação dos restos, que não tem mistério nenhum. Então, 4 vou elevar a 12ª potência. Mas é grande. Vamos para a lei dos restos. Eu começo com 4 elevado a 0. 4 elevado a 0 dá o quê? Dá 1. Qual é o resto que dá 1 dividido por 5? Resto 1. Agora vamos pegar o expoente e fazer 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é 4. Dividido por 5, que resto deixa? Deixa resto 4. Agora vamos para o 4. Até agora nós vimos 1 e 4. Vamos pegar uma lei. Começa a observar daqui para baixo, né? 4 elevado a 0 para baixo. Vamos pegar agora 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 dá 16. Dividido por 5 dá quociente 3 e resto 1. Ó, já começou a repetir. Então, 4 elevado a 0 dá 1. O expoente é par, está dando 1. Quando o expoente é ímpar, está dando 4. Quando o expoente é par, está dando 1. Vamos ver se o expoente ímpar vai dar 4 novamente. 4 elevado a 3 dá 64. 64 dividido por 5 é quociente 12 e resto 4. Pegamos o padrão. Todas as vezes que o expoente é par, o resto é 1. Todas as vezes que o expoente é ímpar, o resto é 4. Olha para o nosso expoente lá. Que expoente que a gente está tendo? 4 elevado a 12. É um expoente par. Isso está nos apontando o quê? Que o resto de 4 elevado a 12 dividido por 5 vai dar resto 1. Que é a mesma coisa de eu dizer que 2.834 elevado a 12 dividido por 5 dá resto 1. Então, a gente pega o 4 elevado a 12, observa que o expoente é par, resto 1. Espero que vocês tenham gostado. Terminamos aqui o nosso assunto de divisibilidade. É um assunto de extrema importância. Não só, eu falo muito aqui de concurso militar, porque esse tipo de assunto ele é bastante comum nos concursos dessa área. Mas eles muitas vezes caem também em concursos públicos. Então é sempre bom a gente... E outra, é aquilo que eu falei, é um castelinho, é um prédio. A gente precisa de vários conhecimentos que todos eles somados vão nos permitir estudar coisas mais para frente, de níveis de ensino médio, de nível superior e assim e por aí vai. Então, lembrando que aqui
na descrição do vídeo, desde o vídeo 1 de divisibilidade, eu estou trazendo a lista de exercícios. É importante treinar, resolva essa lista, que no próximo vídeo eu trago a resolução de algumas questões que eu considero, que eu reputo de maior interesse para a gente conversar aqui na gravação aqui do vídeo, tá bom? Agradeço demais o teu prestígio aqui do canal. Não deixa de curtir, compartilhar para fazer esse canal crescer cada vez mais, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo com resolução de questão. Valeu, até mais!